Este é um período particularmente crítico para a Europa. Ricardo Jorge Pinto, comentador RTP, está connosco. Ricardo, e assistimos a um acordo que muitos dizem que é o possível, não totalmente satisfatório. E esta entrada de António Vitorino na organização das migrações poderá fazer alguma diferença neste contexto? É preciso que haja muitos protagonistas a fazer diferença, porque o problema é um problema sério, sobretudo do ponto de vista político, eventualmente menos até do ponto de vista do terreno. Nós temos esta ideia de que é um problema que está a crescer, mas comparando o período desde 2015 até 2018, este é o ano em que tem havido menos migrantes, menos refugiados a chegar à Europa, de forma absolutamente flagrante. O mês de maio foi o mês em que chegaram menos refugiados à Europa dos últimos 4 anos. A verdade é que há um problema político, e é um problema político de uma enorme dimensão. Desde logo porque a Europa está dividida entre os países mais inclusivos e os países mais exclusivos. E o que se esperava neste acordo era que houvesse uma espécie de aproximação a meio da estrada. E quando olhamos para as declarações de alguns dos responsáveis políticos, nós vemos que estamos muito longe do meio da estrada, porque ouvimos a Angela Merkel a dizer que há ainda muito trabalho para fazer e ouvimos o presidente italiano, Giuseppe, a dizer que a Europa, afinal a Itália já não está sozinha. Isso mostra como este acordo está muito mais próximo dos países exclusivos, dos países que têm neste momento governos mais radicais, o caso da Itália, o caso da Áustria, o caso também dos países de leste, do que se chegou à posição dos países, onde se inclui Portugal, que gostariam de ter avançado bem mais, e por isso é que, voltando ao início da tua questão, se espera que António Vitorino, que está claramente mais sintonizado com estes países inclusivos, possa agora fazer alguma diferença. Mas é uma tarefa difícil, como o próprio já assumiu. O que é que, no imediato, de facto, poderá alguém que está num cargo desta natureza fazer, para além, obviamente, das pontes diplomáticas que é preciso estabelecer? Ele tem, desde logo, uma vantagem, tem um orçamento enorme à sua disposição. São mais de 3 mil milhões de dólares anualmente para investir naquilo que são infraestruturas, projetos que muitas vezes acabam por ter resultados bastante significativos. Recentemente o Japão deu 1 milhão de dólares a esta organização para, por exemplo, conter aquilo que era a disseminação do ébola em África, e os resultados foram bastante satisfatórios. Agora, noutras situações, sobretudo aquelas em que há uma contaminação política, tudo isso fica bem mais difícil. E a tarefa de António Vitorino, nesse território onde há divergências políticas, certamente que será bem mais dificultada. A experiência europeia já é um grande avanço para alguém que assuma um cargo destes? Não, experiência não lhe falta, e não lhe falta também sensatez e inteligência que todos reconhecem a António Vitorino. E também não foi por acaso que desta vez foi escolhido um europeu. Apenas uma vez na história desta organização, que já tem várias décadas, foi um não americano. Tinha sido no início dos anos 60, volta a ser agora. E a escolha, para além também da opção um pouco disparatada de Donald Trump relativamente ao candidato americano, que tinha umas declarações muito inflamadas, ficou pelo caminho cedo, e é fácil de perceber porquê. Os tweets que ele colocava com declarações claramente xenófobas não indicavam nada de muito bom. Era, portanto, um trajeto relativamente fácil para António Vitorino, mas a verdade é que ele se afirma também exatamente pelo facto de ser na Europa, sobretudo neste momento, que é preciso ter uma visão muito determinada, assertiva, relativamente ao que se vai fazer. Agora, é preciso recordar que esta organização que António Vitorino vai liderar é uma organização intergovernamental que tem depois pouca capacidade de interferência, por exemplo, no Conselho Europeu, onde já se viu, apesar destas declarações um pouco otimistas, o trabalho está ainda basicamente todo por fazer. Desse otimismo, salienta-se as declarações do primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, como há pouco dizias, Ricardo, diz que, perdão, deste Conselho Europeu ser uma Europa mais responsável, mais solidária, e que agora a Itália já não está sozinha. É para a Itália, sobretudo, que vão, digamos assim, as partes positivas deste entendimento que consideram muitos insatisfatório? É a posição italiana que fica aqui mais reforçada, é verdade. E há aqui uma coisa, independentemente da percepção que nós temos, e que eu acho que é realista, de que o governo italiano, o novo governo italiano, que é um governo muito radical, tem uma posição muito exclusivista relativamente a esta matéria, mas é
é preciso reconhecer que a Itália tem sido verdadeiramente o país que mais tem sofrido com o impacto destes refugiados e, portanto, é natural que seja junto do governo italiano que mais se sente este problema e que ele tivesse feito aqui alguns fincapés dos quais ele obteve algum resultado. E quando ele diz a Itália agora não está sozinha, não me parece que essa seja uma declaração muito simpática para quem gostava de ver este problema verdadeiramente resolvido, porque a Itália não quer verdadeiramente resolver o problema dos refugiados. A Itália quer resolver o seu próprio problema de ter centenas, milhares de refugiados a chegar com sistemática regularidade ao seu país, com uma posição que não é de todo compatível com aquilo que, por exemplo, António Vitorino há pouco defendia relativamente à tarefa que tem pela frente. Por isso é que eu digo que me parecem que estas declarações são otimistas e estas declarações evidenciam também que houve aqui mais retórica do que verdadeiramente substância. O Guardian acaba de fazer um editorial onde diz fez-se muito pouco neste acordo e o que se fez não vai durar nem vai resultar. E eu subscrevi essas palavras. Ricardo, ficou decidido também o desbloqueio de uma nova transferência para a Turquia, com mais 500 milhões de euros para outros países que possam colaborar com a União Europeia. Este pode ser um caminho, ainda que até agora tenha sido polémico. É um caminho teoricamente razoável. Não sei se é implementável. Há dois países onde essa solução poderia funcionar e que já começaram a dizer que não. O caso da Tunísia e o caso de Marrocos. Salva-se agora a Líbia, mas já percebemos que a Líbia tem uma instabilidade enorme e colocar estes campos de acolhimento na Líbia é um risco de todo o tamanho e não sei se isso será sequer execuível a curto prazo. E, portanto, embora as intenções sejam boas, tem aqui, quanto a mim, duas debilidades. A execuibilidade, isto é difícil colocar nesses países estes campos de acolhimento, em alguns casos eles nem sequer os vão querer, e em segundo lugar um problema político, digamos assim, porque vemos as críticas do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista dizer que, e se calhar com alguma razão, estamos a tentar tirar do espaço europeu aquilo que é um problema que nós, na verdade, devíamos assumir de forma mais direta. Estamos a tentar empurrar para outros territórios esse problema. E isso, do ponto de vista da retórica política, acabará por ser também bastante inconveniente. Ricardo, o facto dos países também serem voluntários no acolhimento dos centros controlados para desembarque de migrantes poderá também deixar algumas dúvidas e empurrar uns para os outros esta gestão? Sim, e empurrar com a barriga este problema. Vimos agora as declarações de António Costa a dizer que também esta questão vai ter que ser estudada. Vamos ver, por causa desse regime de voluntariado, quem é que verdadeiramente depois estará disposto a acolher estes refugiados. Uma estação de rádio portuguesa fez esta semana um breve inquérito, sem nenhum significado científico, mas ainda assim uma prospecção, e grande parte dos portugueses dizia que não queria ter refugiados no seu próprio território. Portanto, isto é muito mais fácil de dizer do que fazer para governos que têm eleições que têm que vencer, e porque esta é uma matéria muito sensível e é uma matéria que, do ponto de vista eleitoral, é muito facilmente aproveitada pelos populistas. Também. Exatamente, porque afeta cada um de nós. E, portanto, se a Europa não se consegue entender num bloco sem esses voluntarismos que nós sabemos que descaem muito facilmente para o fracasso, dificilmente se evoluirá muito nesta matéria. Depois, há aqui um outro problema que é de interno. As declarações do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda muito contra a posição do Partido Socialista, e aqui é um aspecto interessante, a sintonia entre o Partido Socialista e o Partido Social Democrata, o que significa que talvez aqui possa haver um bloco central, pelo menos relativamente à posição portuguesa em relação a esta matéria. Ricardo Jorge Pinto, assim concluímos a análise. Obrigada.